protocolo também relevante para as provas que a gente tem que saber é o DHCP. DHCP é o protocolo de configuração dinâmica. Vamos primeiro à leitura do seu significado e depois à explicação. Acompanha comigo na tela. DHCP, protocolo que atribui endereços de IPs dinâmicos para os computadores conectados em uma rede. Ele, por tradução, é o protocolo de configuração dinâmica dos computadores conectados numa rede. Professor, como assim atribui endereços de IPs dinâmicos para os computadores conectados em uma rede? Vamos explicar. Tu imagina que tu está num ambiente de rede sem fio, num ambiente de rede Wi-Fi, rede wireless, e aí tu resolve conectar o teu computador nesta rede sem fio. Claro que o teu computador vai precisar de um endereço de IP para se conectar nessa rede sem fio, nessa rede wireless, nesta rede Wi-Fi, por exemplo. Se o teu computador precisa de um endereço de IP, e quando tu se conecta nessa rede sem fio, tu não digitou nenhum endereço de IP para acessar essa rede sem fio, eu te pergunto, quem é que forneceu um endereço de IP automaticamente e dinamicamente ao teu computador quando ele se conectou nessa rede sem fio? Foi o DHCP. O DHCP que faz esse serviço, ele atribui endereços de IPs dinâmicos aos diversos computadores que querem se conectar nessa rede. É a função do DHCP, atribuir endereços de IPs dinâmicos aos diversos computadores que se conectam nessa rede. Esta é a função dele. E isso a gente não pode esquecer. A função base do DHCP, então, atribuir endereços de IPs dinâmicos e automáticos aos diversos computadores que se conectam nessa rede. Então, cada computador que está se conectando, por exemplo, naquele exemplo de rede sem fio que eu disse, precisa de um endereço de IP. E é o DHCP que está lá no roteador sem fio que fica entregando, fica atribuindo endereços de IPs aos diversos computadores que se conectam nessa rede sem fio. Essa é a função desse protocolo chamado DHCP, como a gente acabou de observar aí, certo? Seguindo adiante, ainda tem a discussão de um outro protocolo chamado NAT, que também pode estar configurado lá no teu roteador sem fio ou no teu modem roteador sem fio. O que significa a sigla NAT? Acompanha comigo, como sempre, a leitura em tela cheia. Network Address Translation significa um tradutor de endereços de rede. Quer dizer, é um protocolo que vai traduzir endereços de rede. E o termo traduzir significa converter nos conceitos de redes e internet. Então, quando eu digo que o NAT traduz endereços de rede, estou dizendo que ele converte endereços de rede. Mas, professor, como assim? Converte do que para o quê? Bem, ele vai converter endereços de IP utilizados numa rede interna para aquele endereço de IP que está sendo reconhecido na rede externa, como, por exemplo, a internet. Observa, tu pode ter vários computadores conectados numa rede interna lá da tua casa, numa rede sem fio, através de um roteador sem fio. Então vamos imaginar que aí na tua casa, tu tem 3 computadores conectados à internet de forma simultânea numa rede wireless, numa rede sem fio, numa rede Wi-Fi. E esses 3 computadores estão conectados na mesma rede Wi-Fi. Mas tu contratou só uma conexão com a companhia de telecomunicação. Então quer dizer que para a internet existe um endereço de IP que está sendo reconhecido nessa rede externa chamada internet. Mas na tua casa, internamente, cada um dos 3 computadores conectados à internet possui um endereço de IP próprio, que os identifica nesta rede interna. Quando cada um desses computadores está acessando a internet, é necessário alguém que converta aquele endereço de IP que está sendo reconhecido na rede interna para aquele endereço de IP que está sendo reconhecido na rede externa internet. E a minha pergunta é: quem é que faz essa conversão? Quem é que converte os endereços de IPs reconhecidos na rede interna para aquele endereço de IP reconhecido na rede externa internet? Quem faz essa conversão é o NAT, que também pode estar lá no teu roteador sem fio ou lá no teu modem roteador. Ele vai converter os endereços de IPs reconhecidos na rede interna para aquele endereço de IP, então, reconhecido na rede externa internet. Esta é a função do NAT.